essa palavra para mim assim que você quiser. Tá certo. Então, pessoal, boa tarde. Fico bem feliz de ver pessoas queridas de fora da UFES e de dentro da UFES também, assim, do Lara e Olga aí também. Acho que tá, talvez, uma das nossas masterclasses com um público mais diverso. Fico bem feliz com isso. E vou apresentar aqui Thay, que eu fiquei feliz quando ela aceitou essa aula, acho que vai ser bem interessante. Daiane Ferreira Dantas é professora dos cursos de Comunicação Social, Jornalismo e Rádio, TV e Internet da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Doutora em Comunicação, com a tese Corpos Visíveis, Matéria e Performance no Cinema de Mulheres, defendida em 2015. Pesquisa produção cultural na perspectiva da crítica feminista, com ênfase nos debates sobre criação e performance. Daí eu passo a palavra para você, e é isso, 1 hora, o tempo que você precisar de fala, ou mais que isso também pode ser, e depois a gente abre para as perguntas. Eita, eu pensei que eram 2 horas. Não, você pode, mas pode ir. Eu fiz uma apresentação bem longa, mas não se preocupe, porque também eu tenho experiência em encurtar. E você Tudo pode bem, contar o meu tempo também, fique muito à vontade. Eu falei só um tempo padrão mesmo, não é regra. Gente, muito obrigada, estou muito feliz de ver pessoas queridas, pessoas conhecidas de várias instituições, espaços. Agradeço demais ao convite do César, que é uma pessoa que a gente se encontrou no pós-doc, e ele está no doutorado agora, tem uma pesquisa maravilhosa sobre espaço, e também estou muito feliz de ver os alunos aqui, né, que nem sempre eles estão presentes nesses espaços, são alunos de graduação, então estou muito feliz de vê-los também, né, e ver que eles estão interessados nos temas da minha pesquisa. Eu vou abrir aqui o compartilhamento, e aí eu abro uma guia, é isso? Não, uma janela, né? Sempre fico em dúvida. Ou eu abro a tela inteira? Se eu abrir a tela inteira, eu fico naquela dificuldade de mediação com vocês. Isso, fica. É melhor para mim, enquanto apresentadora, mas eu fico naquela dificuldade de mediação. O que eu te digo mas se está num arquivo separado, assim, do seu computador, que se não está no Chrome ou no navegador que você estiver usando, é melhor mesmo abrir uma tela inteira, eu acho. Eu vou estar num arquivo separado. E eu estou usando o Linux agora e eu estou com medo de apanhar dele. Então, eu vou abrir uma tela inteira, e aí se vocês tiverem questões, vocês podem colocar aqui no chat, ou então levantar a mãozinha, né, se for uma coisa muito urgente, que aí eu faço eu concluo meu raciocínio e faço aquele bloco, assim, de uma pequena intervenção, lembrando que a gente tem tempo e tal. Tá bem? Então, vamos lá. Eita, será que travou? Vocês estão me vendo e ouvindo? Eu tô vendo e ouvindo. Estou vendo também sua tela. Eu estou vendo, mas eu pedi para colocar a apresentação e ele não está iniciando no primeiro slide. Será que ele não vai abrir? Tá inativo aqui. E agora? Vou assim mesmo? Pode ser. Qual é a dificuldade daí? Eu não estou entendendo. Não, é porque eu tinha testado antes, iniciar no primeiro slide, aí ele abria na tela inteira. Sim. E agora ele está abrindo assim como o arquivo, tá entendendo? Entendi. Eu acho que ele travou. Mas eu vou apresentar assim, não sei o que pode acontecer. Bom, gente, esse tema, né, que eu sugeri aqui para a aula que o César propôs, ele é o tema da minha tese de doutorado, né? Ai, tô agoniada com isso. Será que eu fecho e abro? Deixa eu tentar fechar e abrir de novo, peraí. Não está dando a opção salvar.
Tô com medo de fechar, abrir de novo e dar algum problema. Eu vou continuar assim. Bom, é o tema da minha tese. E basicamente, eu queria pesquisar filmes feitos por mulheres. E quando você trabalha com a decisão de trabalhar filmes feitos por mulheres, você vai se debater com uma crítica que tem múltiplas perspectivas, né? Mesmo se for uma crítica feminista, existem feminismos, como vocês sabem, existem várias formas de performance. Ai, meu Deus. Bom, existem várias formas de se compreender a distinção do que é que a crítica vai trabalhar mais detidamente, né? E dentro da própria lógica do debate feminista, né, existem compreensões distintas, assim, né, de que trabalhar um cinema de mulheres seria situar o cinema no feminino, né? Então, de certa forma, reificar uma ideia de um certo binarismo dos corpos, né, de que teríamos uma sociedade de constituição binária, né, o masculino e o feminino como opositores, e isso levaria para um campo do essencialismo de gênero, né? De que um debate que é muito criticado e foi bastante distendido nos anos 70, 80 e 90, né, de não repetir os erros de toda uma crítica que era muito masculinista, a perspectiva do cinema de autor, o autorismo, ser uma coisa que identifica uma identidade patriarcal, né, o filme centralizado num sobrenome, numa perspectiva, né, em alianças setorizadas, num setor de consumo, de visibilidade, que era um setor também muito masculino, né, tem todo o debate de espectatorialidade, que diz um certo fetichismo do olhar, né, então, eu precisava fazer a questão certa para compreender o lugar desses filmes, né, como analisar filmes feitos por mulheres, sem cair na malha do essencialismo, sem entender que mulheres fazem uma coisa específica, que mulheres têm um olhar distinto, né, até porque as mulheres são múltiplas, passam por questões transculturais, passam por questões de identidades étnicas, raciais, migrações, né, pertencimentos muito diferentes, identidades de gênero diferentes, né, mulheres cis, mulheres trans, né, questões de desejo diferentes, que é a questão da lesbianidade, né? Então, como olhar esses corpos femininos, como discutir a crítica feminista numa perspectiva contemporânea, né, sem recair no essencialismo, né, que foi algo que a crítica teve que lidar durante tanto tempo, e que mesmo em algumas tentativas, né, ela tentava essa insurgência, mas novamente vinha, assim, a gente tem a Teresa de Lauretis, né, que escreveu obras como As Tecnologias de Gênero e Alice Não, né, foram textos muito utilizados nos anos 80 e 90, mas aí quando se começou todo esse debate, principalmente a perspectiva das teorias queer, né, que falava justamente sobre essa performatividade dos corpos, né, e começou a se problematizar também que todo o debate de espectatorialidade fundado nos anos 70 era um debate também que centralizava o desejo num desejo masculino, como se as mulheres não pudessem desejar também corpos femininos, né? Então, quando a gente pensa como olhar os corpos femininos no cinema, a gente tem questões éticas e estéticas, que estão ligadas à espectatorialidade. E eu fui tentar mapear essas questões. Em vez de dar uma resposta pronta, em vez de pensar que eu tinha que situar os corpos femininos num lugar histórico, político, genealógico, né, e que eles tinham que ter um endereçamento crítico a partir das mulheres que fazem cinema, eu fui tentar entender como esse cinema feminino foi surgindo, né, que alianças eles iam conquistando, né, e como é que surge essa crítica de cinema na perspectiva de olhar os corpos femininos. Como é que esses corpos surgem em cena? E aí que veio a ideia de usar o conceito de performance, né? Porque o conceito de performance, eu vou trabalhar ele mais adiante, ele está muito ligado à ideia de mise-en-scène. E aí eu vou lá para o início da crítica cinematográfica. E quando se começa a debater a mise-en-scène, né, que é justamente nesse cinema autoral, né, nas primeiras críticas, e eu vejo que lá no livro do Antoine de Baek, ele vai falar, né, de como foi que a geração da Nouvelle Vague, que é a geração
do culto à cinefilia, a geração que tentou mapear o cinema de autor a priori, como um cinema de mise-en-scène, né, que criava um mundo à parte, né, um universo fílmico como um universo específico, diferente, por exemplo, do universo literário, né. E aí ele vai falar, assim, da ideação dos corpos femininos por esse público produtor também de cinema, que eram os críticos da carreira do cinema, né, o Godard, o Truffaut, e ele menciona um texto do Godard sobre essa personagem, né, da Harriet Anderson, essa atriz que está aí do lado esquerdo. Ela está no enquadramento do filme Mônica e o Desejo, que é um filme do Ingmar Bergman, né? E o Godard, ele escreve sobre esse filme, ele fala sobre esse filme e sobre como perseguir o corpo feminino no cinema, como olhar o corpo feminino no cinema, aprendendo com as tomadas do Bergman. É um filme muito ensolarado, que ela se mostra ao sol, ela olha para a câmera com esse olhar assim, tenaz, perdido. E nos Incompreendidos, a gente tem o Antoine Doinel roubando a imagem da Harriet Anderson e Mônica do Desejo, né, da portaria de um cinema. Então, esse sequestro, esse desejo, essa imagem, né, está muito associada ao papel que a cinefilia faz em olhar os corpos femininos na mise-en-scène. É um primeiro mapeamento, né? Aí a gente vê que nessa mesma geração desses autores, a gente tem a Agnès Varda, e que ela vai trabalhar esse corpo feminino num período histórico muito próximo, né? Esse filme é de 59, e em 62 ela vai fazer um filme chamado Cleo de 5 às 7, em que ela também filma o corpo feminino, mas é um filme completamente pontuado de ironias. Cleo, o filme dura 2 horas, 5 às 7, são 2 horas de tempo cronológico. Cleo é uma cantora, é uma princesa, é uma mulher muito associada a padrões de beleza. Ela está toda cercada por espelhos, por ornamentos, dentro do quarto dela tem um balanço, né? E aí a Cleo, ela vai o tempo todo dialogar com o próprio corpo dela, porque o tempo de espera do filme, o tempo cronológico do filme é o tempo de espera dela, de um resultado de um exame que pode identificar se ela está à beira da morte ou não. Então, a forma como a Varda, que é da mesma geração deles, filma a Cleo, ela é totalmente pontuada de perguntas sobre aquele corpo, de ironias sobre aquele corpo, né? Então, foi aí que eu comecei a pensar, que me veio a questão, né? Mais do que pensar que as mulheres escrevem e dirigem de uma forma específica, é pensar que questões elas estão agendando e que questões esses corpos estão desempenhando dentro da esfera do cinematográfico, né? E aí foi que eu fui visitar um conceito que se chama corpo vivido. Para entrar dentro dos debates de performance no campo cinematográfico, eu fui visitar alguém que não escreveu sobre cinema, mas escreveu sobre corpo, né? E que escreveu sobre corpo dentro de uma perspectiva de condicionamento, de construção, de contenção, de situação, dentro de uma ordem fenomenológica do corpo, que foi a Simone de Beauvoir, né? A Simone de Beauvoir, ela falava que o corpo feminino, ele passava por vivências, né, que delimitavam a ele, que traziam a ele constrangimentos sociais. E essas vivências, elas criavam esferas de experiência, de vivido, né? Então, como dissociar esse vivido da experiência de fazer cinema? Como pensar uma performance cinematográfica que agenda corpos femininos a partir de alguém que vive esses corpos femininos, que tem esses corpos, né, em alguma dimensão do feminino. Pode ser o feminino cis, pode ser o feminino trans também é uma dimensão material da vivência do feminino, com suas contenções, né, com suas narrativas e experiências específicas. Então, foi aí que eu pensei, né, que esse conceito do corpo vivido como uma substância do sensível capaz de agregar a matéria do próprio corpo cinematográfico, né, que é um corpo que traz essa relação, essa tensão entre sujeito e objeto. E vincular essa tensão entre sujeito e objeto que existe dessa mulher, dessa realizadora que filma, as próprias tensões do universo fílmico, né, que são enquadramentos, mise-en-scène, né? E a partir disso aí, compreendendo que vai existir uma tensão e uma relação entre essas duas instâncias da materialidade, né, pensar, né, uma forma de agenciamento pela presença
desse corpo que está no cinema, né? Como é que esse corpo vai se desmaterializar na imagem? Por isso que eu pensei, assim, se fala muito de agência é um conceito político e muito vinculado aos estudos culturais, estudos pós-coloniais, né? Tem algumas autoras que trabalham com cinema na perspectiva de agência, estudando mulheres que fazem cinema, como, por exemplo, a Smelik, né? Mas eu pensei em pensar, assim, a presença fílmica como uma constituição da mise-en-scène, né? Para além de uma agência, saber que história essa presença fílmica estava contando, né? Como é que esses corpos dessas mulheres que fazem cinema, quando elas estão presentes em cena, que histórias elas estão contando, né? Que potência criadora e que capacidade perceptiva elas estão contando, né? E aí eu fui procurar perspectivas, né? Como buscar as perspectivas dessa presença, dessa performance. Então eu fui lá no Deleuze, né? No Imagem e Movimento, né? E ele vai falar da materialidade dos corpos, e uma questão central nessa materialidade é o movimento desses corpos, né? Que pelo o tempo, né, ele vai lá buscar no Bergson, mas ele fala que pelo movimento todo se divide nos objetos, e os objetos se reúnem no todo. E justamente entre os dois, tudo muda, né? Então ele diz que existe uma dimensão do cinematográfico que recria um campo, um cenário desses objetos, mas que esses objetos, eles traçam uma dimensão temporal, uma dimensão física, uma dimensão material própria, autônoma, mas essa dimensão, ela não existiria sem uma conexão com aquilo que dele emana, né, que é o campo real, extratela, né. Eu também fui buscar no Rancière, né, principalmente em duas obras dele, a obra O Espectador Emancipado, em que ele fala muito da questão de performance, As Distâncias do Cinema, que ele fala muito também da questão de performance, muito da questão do surgimento da mise-en-scène e a relação da mise-en-scène com a cinefilia, e uma obra dele que se chama As Teses, Cenas do Contemporâneo, né, em que ele trabalha toda a dimensão do surgimento de cenas da estética contemporânea a partir dos corpos. Como é que os corpos surgem para dar uma nova dimensão à arte, né? Principalmente no século XX, final do século XIX e início do século XX, né? E uma das referências citadas pelo Rancière é a referência de um corpo feminino que se desdobra em cena, que cria toda uma mise-en-scène cinematográfica a partir do gesto, que é o corpo de uma bailarina que se chama Loie Fuller, né? Que ela foi filmada pelos irmãos Lumière. Enfim, essas imagens do Rancière, da Loie Fuller, elas são bastante recorrentes, bastante citadas. Como eu vou citar outras imagens, eu não trouxe a Loie Fuller, mas vocês encontram vários vídeos dela com a dança serpentina dela no YouTube, né? Ela usava tecidos e luzes, e ela fazia realmente um desdobramento dos seus braços, né? Dando uma ideia de voo, né? E ele fala disso, né? Que a presença desses corpos dentro do espaço da performance, e aí ele vincula muito isso também à performance no cinema, né, como ondas móveis que burilam o sensível, né, e no cinema, além de tudo, isso é movido por uma paixão, que é a cinefilia, né. Outra perspectiva que eu fui buscar, né, também muito vinculado à ideia de performance, e muito vinculado também ao pensamento do Deleuze, foi o Steven Chaviro, né, com o livro O Corpo Cinemático. Né? Nesse livro, o Chaviro vai dizer assim, não temos que olhar a imagem cinematográfica, entendendo que os gestos cinematográficos e que nós somos espectadores que apenas olham esses gestos, nós vivemos esses gestos. Né? Essa materialidade fílmica influencia na nossa própria absorção do filme. Né? Então, ele diz assim que a performance ela vem também desses espectros carnais que se materializam numa imaterialidade dos afetos. Né? Ele diz que o gesto no cinema tem uma potência afetiva, e essa potência vai invocar no nosso corpo, no corpo do espectador, reações orgânicas mesmo, reações vitais. Né? O mundo fílmico existe e causa essa sinestesia, né? Essa sensação, esse mundo sensorial que se conecta, porque existe uma perspectiva material no espectador que o alimenta. Dai, desculpa te interromper, mas me ocorreu que... Olha, estava aberto aqui, ó. Que você talvez não saiba que você não está aparecendo no vídeo. Eu não estou aparecendo.
Aí eu Meu quis. Deus, eu estava fazendo um monte de expressões e você não tem noção que eu estava fazendo caras e bocas. No início eu achei que fosse Eu estava proposital em relação à mexendo conexão. Aí depois me ocorreu que você não estava percebendo, assim, que você Você não tá estava. certo. Eu estava mexendo meu braço. Quando eu estava falando de Loy Fuller, eu estava fazendo a Loy Fuller. Ai, meu Deus, eu estou tentando colocar plano de fundo e não estou conseguindo. Então vai assim mesmo, minha paredezinha derrocada. Ai, gente, eu não sabia nunca. Poxa. Mas eu descobri que tem uma tela inteira aberta aqui. Vocês. Peraí, deixa eu ver. Ah, eu tinha visto a tela inteira. Peraí. Quando. Peraí, apresentação de slides. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Estamos agora, tela inteira. Agora vocês estão me vendo também? Estamos. Se cair de novo, eu falo. Agora eu sei que não é proposital. Fale, que horror, gente. Eu estava fazendo muitas caras e bocas. Oh. Bom, aí, perspectivas. Peraí, vou voltar. Perspectivas feministas, né? Eu já falei dos autores que estão debatendo o conceito de performance, né, dentro de um campo mais amplo, mas tem também um debate sobre a performance dentro das análises feministas, dentro da narrativa feminista, né? Então vamos lá. Perspectivas feministas, né? O conceito de performance, ele vai se tornando muito caro aos estudos feministas do cinematográfico a partir dos anos 2000. Por quê? Justamente por aquilo que eu pontuei logo no início da minha fala. Existe uma tentativa muito grande de fugir de dois fossos, né, que, digamos assim, que são considerados riscos para uma análise feminista, né. Um deles é o essencialismo, como já falei, não existem filmes femininos, né, assim como não existe uma literatura feminina, né, isso recai em estereótipos sociais e culturais, né, em universalização do que é uma mulher, né, em várias questões desse tipo. E também no fosso da representação, né, que era isso que a gente tenta trabalhar quando a gente pensa na questão da performance. A performance, ela é um registro material, né, de um corpo que carrega uma memória física. E é isso que a gente pensa de relevante quando a gente pensa num cinema feito por mulheres, né? Que memórias físicas são essas que estão sendo transportadas para a tela, né? Então, dentro dessa expectativa, o conceito de representação, que foi muito utilizado, representações das mulheres no cinema, anos 80, 70, 80, 90, quase todos os livros se fixam nisso, né? Tem um livro da Anne Kaplan, Mulher, Os Dois Lados da Câmara, a representação e a linguagem cinematográfica como algo que dá uma autonomia nas leituras, né? Mas principalmente agora, gente, quando a gente está no... Deixa eu só colocar meu notebook aqui para carregar. Principalmente agora, com todo esse debate que a gente está falando de descolonização do conhecimento, né? Essa questão da representação e da linguagem como autônomas, superiores, né? Elas estão sendo muito questionadas, e aí vem todo esse debate sobre a performance numa perspectiva feminista, né? Então, dentro dessa perspectiva feminista, a gente pensa assim, que o corpo na tela, ele possui a função de se conectar com o olhar de quem o espreita, pelo desejo, pelo afeto, pela capacidade de provocar sentimentos carnais que borram as fronteiras entre corpo-tela e corpo-olho, mas também pela constituição de uma dinâmica ontológica com a espectadora, por dimensionar a materialidade corporal e tornar sensível e factível, como um corpo vivido. Tá, agora traduzo tudo isso. O corpo na tela, ele tem uma dimensão residual do vivido, e ele tem uma dimensão residual dessa experiência que é o vivido. Então, quando você pensa nas performances, você vai pensar, né? Eita. Deixa eu fechar aqui para ver se vai. Pronto, vai. Então, quando você pensa nas performances, né, você pensa que passa por um campo para a existência dessas imagens. Você constitui um campo para que exista um repertório de imagens cinematográficas feitas por performances femininas, né, que vão usar todo o aparato fílmico, a montagem, enquadramento, fragmento, etc., mas que também tem a ver com uma
perspectiva dessas potências criativas e criadoras desses corpos, né? Então, você vai pensar na performance como uma forma de agenciamento pela presença desses corpos no campo fílmico, né? E como é que isso vai constituir esse mundo de imagens, né? Bom, aí os conceitos de performance dentro da perspectiva feminista. A gente tem todo o debate que a Butler faz, né? Embora a principal, assim, trabalhei muito na tese com uma das críticas a Butler, mas que crítico nem sempre se opõe, o crítico muitas vezes propõe, né? Então, a Butler, ela fala de performance de gênero, né? E ela usa um conceito de performatividade, mas na constituição de todo o seu campo, de todo o seu escopo analítico, a Butler, ela se finca muito, ela se vincula muito aos estudos de linguagem, né? Os três principais autores que vão alimentar a lógica da performatividade da Butler são o Austin, o Bourdieu e o Derrida, né? Então, ela fala dentro da performance, a performance como um ritual, um campo de narrativas, né, que vem muito do universo textual, né, e que esse campo ritualístico, repetitivo, né, quando ele incorre dentro da lógica da performatividade, que é a interrupção desse ritual, dessa constância, dessa narrativa, né, e ela fala na performatividade de gênero, a partir das intervenções justamente desses sujeitos que burlam a lógica, que trazem a perspectiva da abjeção, né, da dissidência, né. Então, a Butler, ela constrói todo um conceito de performance valiosíssimo, né, importantíssimo para a teoria queer, para o debate sobre os corpos dentro de uma perspectiva binária de gênero, né, sobre justamente essa interrupção de uma lógica cultural heteronormativa, né, mas quando se fala na performance cinematográfica, ela oferece alguns obstáculos à análise, né, mas ela não é um texto que é rejeitado, ao contrário, ele é apropriado, só que ele é reconfigurado, né? Por exemplo, a Diana Taylor, ela vai dizer assim, que não dá para usar realmente o conceito de performatividade da Butler, mas você pode pensar a lógica da Butler de ensejar padrões culturais, de ensejar normas, né? E de muitas vezes frustrar essas normas. Se você não pode usar o conceito de performance, que é um conceito muito vinculado, ou de performativo, que é muito vinculado a um campo de semântica, de linguagem ao qual Butler se afilia, você pode usar o conceito de performático, por exemplo. É uma coisa que ela propõe para alargar esse conceito de performance, né? Tem a Peggy Fallon também, né, que vai falar da política da performance, né, e ela diz que a performance é um jogo entre a presença e a ausência do visível. Ela vai falar, por exemplo, sobre as distâncias que se trabalha na performance e a alteridade que se trabalha na performance, né? Ela fala, por exemplo, do Robert Mapplethorpe, que ele vai fotografar muitos corpos de homens afro-americanos, a nudez desses homens, né? Ele diz que, ela fala justamente que é a distância entre o corpo dele e esses corpos que mapeia a performance que ele vai colocando ali, né? E ela fala, por exemplo, da Cindy Sherman também, né? Que a Cindy Sherman fotografa a si mesma, mas sempre num processo de ironia, né, de distanciamento. Ao mesmo tempo que ela se representa, ela se distancia, né? E a Diana Taylor, ela vai também debater o que a Peggy Fallon fala, dizendo que você pode também ter a performance como uma aproximação, uma proximidade, né? Então, são esses conceitos de falar da performance como algo que se aproxima, que está mais presente, né, que recria um campo criativo e ontogenético, ou seja, uma memória da fisicalidade, uma memória do corporal, né, que eu vou visitar quando eu vou trabalhar na performance do cinematográfico, né. Então, eu vou buscar, por exemplo, a Helena Del Rio. A Helena Del Rio dialoga muito com a Judith Butler. Ela fala assim, como você pode propor para o cinema uma perspectiva de performance e de performatividade. Ela fala afetivo, performativo, que não vá tanto no caminho que a Butler vai, né, só pela abjeção, só pela ruptura, só pela dissidência. Ela diz que os gestos, né, os aspectos materiais e sensuais do corpo, né, eles são capazes não só de receber, mas também de agir sobre a estruturação no sentido de cinema, né. Então, ela fala muito sobre a potência do gesto. Ela fala muito sobre filmes em que o gestual, né, a presença das atrizes em cena e a forma como o gestual delas interferem na cena, seja pela dança, seja pela afetação dos movimentos, né,
Está dizendo que a minha bateria está baixa. Só um minuto. Então, ela vai falar que o cinematográfico ele é um lugar privilegiado para pensar essa performance como um lugar que dá potência a esses corpos, né? E que muitas vezes borra certas distinções entre corpo e mente, né? Que é clássica do pensamento ocidental, né? Ou entre masculino e feminino, né? Então, ela critica um pouco a lógica da representação, porque ela diz que a representação é muito estática, né? E ela diz que a vitalidade dos corpos, os processos sensoriais dos corpos, eles rompem muitas vezes com essas camadas. Bom, e aí a presença, né? Eu também vou buscar lá no texto antigo, que é o da Judith Mayne, né? Em que ela vai falar, o nome desse livro é And the Mirror Cracked, né? Ela vai falar sobre mulheres no cinema, e como essas imagens dessas mulheres nesse cinema, e ela vai falar da presença e das distâncias a partir da aparição das realizadoras em cena, que foi o que me pegou, e foi o meu objeto de pesquisa, né? Então, ela vai dizer que a presença consiste na figuração cinemática, e a distância na consciência que se assume por meio dos intervalos condicionados pela câmera, gerando aproximações, distensões e desaparecimentos, tendo o próprio corpo como recurso material de cinema. Aí eu pensei, que coisa incrível, porque realmente existe uma agência indiscutível numa mulher que se coloca em cena e que produz um filme. A forma como ela está presente na narrativa e que ela propõe aproximações e distância dentro de um campo específico, que é o campo da cena, e que esse campo é movido por um corpo, a forma como esse corpo dilata ou aproxima isso, né? Seja com os objetos em cena, seja com o próprio enquadramento, seja com o tipo de textura da câmera, seja com um tipo específico de atuação, com um tom, ou um tipo específico de desaparecimento, de apagamento em cena, né? Isso conta uma história, isso traz uma perspectiva de análise, né? Então, foi por aí que eu fui. E aí trouxe umas citações, né? A Del Rio, né? Ela diz que as potências corporais são completamente criativas e performativas em sua atividade incessante de desenhar e redesenhar as relações entre si através de um processo de automodificação ou transformação. Nesse sentido, a atividade criativa das forças do corpo é ontologicamente semelhante a uma performance, uma ação ou um evento que coincide com os processos geradores da própria existência, né? Então, a teoria da performance dentro do campo cinematográfico, ela é realmente uma teoria que ela aproxima a dimensão do vivido, desse corpo vivido, desse corpo como uma experiência social, como uma situação. A Beauvoir coloca muito isso, o corpo feminino é uma situação, porque ele é pautado por uma série de restrições, por lógicas, né? E não só o corpo feminino, gente, o corpo social, gendrado, qualquer gênero, é pautado por restrições, por normatizações, por condicionantes culturais, por uma memória histórica e social dos seus lugares de pertencimento, né? Então, observar como é que isso engendra cenas e performances cinematográficas foi o que me moveu, né? E aí a Del Rio propõe pensar a cena fílmica como um campo. Tanto a Del Rio como o Rancière vão pensar, né? É um campo próprio. É um universo onde os corpos estimulam presenças e ausências, né? Atrações e refrações, né? E pensar também corpos afetivos performativos como um mundo, porque esses corpos eles estão transportando uma memória, né? Eles têm um sensório político, os corpos na tela atraem por sua capacidade afetiva de construir uma realidade própria no plano do sensível. Isso é o debate que a Del Rio vai trazer, né? E aí eu tenho um filminho de 13 minutos, que é o da Maya Deren, é um filme de 1943, e ele é o único filme, eu queria saber se vocês querem, que eu pensei em mostrar inteiro. Eu já estou quase no meu tempo todo, né? Não tem isso não. Pode colocar. É o único que eu queria mostrar inteiro, porque eu acho que quando a gente vê uma obra inteira, a nossa capacidade de análise, ela... Deixa eu tirar isso aqui, que não está ficando plano de fundo mesmo. A nossa capacidade de compreensão da análise. Que bom, muita gente já viu. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu acho mais tranquilo assim, eu vou colocar o link dele no YouTube, ele tem 13 minutos e 41 segundos.
Já vi que tem um monte de gente falando no chat, o corpo como resposta social, pois eu vou falar um pouquinho mais disso. Pode estar dentro de outras... Ah, sim, o corpo como resposta social, pois a avaliação cultural no filme poderia estar dentro de outras críticas e teorias. Eu vou falar um pouquinho mais dessa coisa do corpo como resposta social. Mais adiante, um pouquinho mais adiante. Pronto, eu vou colocar aqui o filme da Maya Deren, e aí a minha proposta ele tem 13 minutos e 47 segundos, 14 minutos. Então, a minha proposta seria assim, a gente daria 14 minutos, 15 minutos, e voltaria. Seria eu vou colocar o filme aqui. Você vai colocar aí? Vou. Você acha melhor? Tá bom.
Isso. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Ele matou ela. Várias interpretações possíveis, né? Ela dá um repertório de sentidos em que realmente você pode pensar muitas mortes e ressurreições a partir daí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu voltar aqui para o slide do Tramas Entardecer. Então, Tramas Entardecer é esse curta da Maya Deren, de 1943. Vocês estão escutando meus animais brigando também, tem isso. Peraí, pronto, peraí, chego já lá. Vocês estão vendo a telinha? Estamos, está em tela cheia. Pronto, então é um curta da Maya Deren de 1943, né, um dos primeiros que ela faz. Maya Deren, apresentando a vocês, é uma ucraniana que se radicou nos Estados Unidos, né, viveu muito pouco, ela faleceu, ela tinha 44 anos, estava em pleno ciclo de produção, né, ela nunca foi uma grande realizadora, ela nunca esteve em grandes estúdios, sempre fez esse tipo de cinema considerado, na época e até então também, um cinema experimental, né, escreveu muita coisa sobre cinema, né, e muito associada a cinema e dança, cinema e coreografia. Ela falava muito sobre a presença do corpo no espaço cinematográfico e sobre corpo e sons, né, corpo e sonoridades, corpo e ritmo, como aspectos da montagem cinematográfica. Foi muito influenciada por religiões de matrizes africanas, caribenhas, pela dança caribenha, né? Tinha uma personalidade assim realmente muito dispar para o seu tempo. E essa obra, Tramas do Entardecer, né? Digamos assim, talvez tenha surgido cedo demais para dentro de uma dimensão cinematográfica feminina em que as mulheres já eram um pouco marginalizadas no setor, né? Imagine dentro de um cenário tão restrito como o experimental, né? Mas disse muito que a montagem que ela fez, o tipo de corte que ela propunha, influenciou outros diretores. O Godard depois declarou que absorveu muita coisa dos princípios de montagem dela, né? Então tem todo esse prospecto da Maya Deren. Nesse curta, né? O que a gente nota, né? Sobre a relação da performance, essa coisa da presença e ausência, das distâncias e aproximações. Primeiro, o lugar que o corpo ocupa, né? O corpo avança como um movimento, né? Aqui a gente vê ele avançando literalmente, uma sombra que vai se aproximando, né? Antes da mão e agarra uma flor que está jogada no asfalto. O corpo, ele lida com as questões da experiência da casa, do entorno familiar, do entorno doméstico, né? E lida com os objetos e com a única pessoa com quem ela contracena em cena, né? E ele amplia e reduz as dimensões do cinematográfico. Você vê que é esse corpo que está o tempo todo potencializando, seja distendendo, seja refratando o espaço fílmico. Todas as conexões se dão em torno das ações que esse corpo dela, um corpo dinâmico, um corpo ágil, né, um corpo repetitivo em suas circunstâncias, né, que esse corpo exerce, né. Então, a gente vê que os objetos da casa, eles vão dialogando com o corpo, né? A chave, a faca de cozinha, o telefone, o disco na vitrola, a escada que ela sobe e desce, né? As cortinas, né? O calor da casa, a ambiência, os espelhos, né? Todos esses objetos, quando são encontrados, um pão que corta uma faca que corta um pão que corta uma faca é ótimo. Quando esses objetos são encontrados pelo olhar dela e pela presença do corpo dela, né? À medida que ela percorre esses mesmos ambientes, e cada vez que ela percorre esse ambiente, ela surpreende e é surpreendida por algo novo, algo que destoa, né, dessa familiaridade, que representa alguma adversidade para ela, como se ela estivesse vivendo presa dentro de um mesmo sonho, né, e esse sonho é repleto de elementos que ela reconhece, né.
E é esse corpo dela que vai mudando de cômodo e saltando de um espaço para outro, né, que vai transformando a dimensão do cinematográfico, né? E ele vai sendo transformado também pela direção desse olhar, desse personagem Deren. Deren, a mulher que está em cena, é também a diretora, é a realizadora do filme, né? Então, os movimentos e os enquadramentos, eles vão evocar transições em espaços que são vitrines do cotidiano da personagem. A janela, o olho de Deren, né? E que vão fornecer pontos de recomeço. Quando ela olha para a janela, ela vê a si mesma lá embaixo, ou ela vê alguém chegando, né? Quando ela olha no espelho, ela é arrebatada por uma outra dimensão. Né? Então, é como se o corpo dela fosse ativando sinais, o corpo fosse um dispositivo sensorial, né? Dentro dessa trama vespertina e dessa familiaridade da casa dela, né? Então, nesse curta, a gente vê que extremamente coreografado, ritualístico, né? Num dialogismo do olhar, com todas as dimensões do espaço que ela está habitando, né? Essa performance dela não constitui só uma coreografia cênica, mas também uma coreografia fílmica, de exclusões, né? No momento ela está presente, no momento ela rouba um objeto, no momento ela se duplica, no outro momento ela desaparece, no momento ela enxerga um rosto no personagem misterioso encapuzado, no outro momento ela enxerga um espelho, né? Então ela está sempre ativando pontos de presença e de exclusão, né? Nessa percepção do corpo dela na tela. E a relação delas com os objetos é uma relação também sinestésica, né? Quando ela olha para o espelho e o espelho se rompe e a tela se abre, e aí a gente vê esse estilhaço de espelho caindo no mar, né? Essa ideia de um ponto de fuga, de um ponto de escape, de sair daquele universo doméstico que a circunda, né? E habitar um outro lugar de fuga, além do horizonte, né? Extracomum, né, e extracorpóreo também, porque é o corpo que se dissolve, né, então ela vai construindo, né, uma dimensão, a partir de materialidades, que ela vai potencializando uma experiência, né, com isso ela vai construir entre o sonho e a ilusão, uma possibilidade para esses corpos, que são materiais, eles se tornarem imateriais e se dissiparem, né. E aí no filme da Deren, deixa eu voltar aqui, a lógica da performance, ela vai realmente ser dimensionada por isso, por efeitos de montagem, né? E por como ela vai circundando os vários ambientes domésticos e as experiências de cotidiano dela, né? Com linhas de fuga, com pontos de saída, né? E com possibilidades extraordinárias, né? Esse curta dela, Tramas do Entardecer, e um outro, né, O Mar, sobre o oceano, ele vai muito falar dentro dessa perspectiva de divagação e do corpo como um lugar, né, que transcende a tela, né, toda essa lógica dela de um espelho que reflete e que depois se abre, né, e para onde você escapa, e o universo fílmico que se transforma, né, num universo extra-filme, extra-diegese, né? Então, toda essa lógica é potencializada pela performance dela, pela forma como ela se posiciona em cena, né? E como o corpo dela também assume uma dimensão material em cena que traz uma experiência imaterial, que é a construção dela no campo cinematográfico, né? Bom, um outro filme que está dentro dessa perspectiva da presença e ausência das realizadoras no espaço cinematográfico é o Je, tu, il, elle, né? É um filme da Chantal Akerman, né? E esse filme da Chantal, deixa eu ver se tem uma imagem dele, né? Ele é um filme bastante analisado, né? A Chantal Akerman, ela é uma diretora muito reconhecida, bastante revisitada, principalmente quando diz respeito a se pensar um cinema paradigmaticamente voltado para um olhar feminino. Tem um filme dela, Jeanne Dielman, né, que é, digamos assim, um recordista de mostras e de análise sobre o olhar feminino no cinema, porque é um filme que fala muito sobre o cotidiano doméstico, a experiência familiar,
uma certa geometria da domesticidade, né? A interiorização, a ideia dos planos distanciados, né? Então, ele vem mais ou menos como um contraponto a um cinema hollywoodiano que percorria o filme, os corpos femininos, né? Como uma paisagem muito fetichizada, ou todo esse paradigma também europeu do cinema de autor, né? Desse olhar desejoso, desse olhar apaixonado, como o olhar pontuado por Godard e por Truffaut, em relação, por exemplo, às musas da Nouvelle Vague, ou a Mônica, de Mônica e o Desejo, do Ingmar Bergman, né? Então, a lógica que a Chantal atribui a esse cinema, né, que ela nunca proclamou explicitamente que era um cinema feminista, mas ele é imediatamente absorvido e ele é incorporado em várias análises, né, de perspectiva feminista, tentando mapear como é que uma diretora propõe, né, um olhar cinematográfico, um enquadramento que não se aproprie do corpo, a partir dessa coisa da materialização, do fetiche, do desejo, da escopofilia, que é o que a Laura Mulvey vai falar muito detidamente, né, anteriormente, na década de 70, né. Então, a Chantal, ela chega com esse filme em 74, né, ele é um curta em que ela também tem uma presença cinematográfica, por isso que ele está nesse corpus, né, e ele vai falar da domesticidade, mas também da domesticidade de uma forma um pouco semelhante à que a Maya Deren faz, né? Ela tem uma performance, uma presença dela em cena, e essa performance também ela vai potencializar momentos da trama, ela vai potencializar momentos do quadro cinematográfico, né? Ela vai potencializar momentos da narração cinematográfica, né? Então, eu coloquei assim, que o aproveitamento da ambiência interna que ela faz da cena, que você vê que ela está em vários pontos do enquadramento, né, do quarto dela, ela arrasta o colchão para um lado, arrasta o colchão para o outro, coloca o colchão na parede. O ritmo do filme é um ritmo diferenciado, né? Vai reacender essa solidão dessa personagem. Horas ela permanece longos minutos imóvel, encolhida, mirando o vazio. Ora desorganiza os espaços com a performance de seu corpo inquieto. E Ackerman se debate com o colchão estendido na sala, estira, eleva, mexe-se até liberar o espaço do campo, da tela, dos móveis, e se postar no canto da parede, obscura e reduzida no espaço da tela, né? Então, quando a gente fala desse filme, né, a gente percebe que a performance dele e a forma como ela habita os espaços do filme, no desdobramento do filme, que aí, je, tu, il, elle, né? Eu coloquei no primeiro quadro, mas eu tirei que era muito texto. Je, tu, il, elle, eles são os 4 momentos do filme. Primeiro, ela sozinha no apartamento, né? Depois, ela sai do apartamento e encontra com... Não, esse tu fica meio vago, mas depois ela sai do apartamento e encontra com alguém que dá uma carona a ela, que é um homem, e depois ela chega na casa da namorada, que é ela, e elas têm um encontro amoroso, né, que tem uma cena super longa delas duas, uma cena sensual, porém não tão erótica, que elas se debatem na cama, que é quase uma guerra de corpos, né. E o tu, né, muitos analistas desse filme dizem que o tu seria justamente o olhar do espectador, a experiência do espectador em ser incluído nesse universo que distende várias experiências do ambiente físico, da tela, a partir de como a presença da Chantal se posiciona, no momento que ela está sozinha, no momento que ela contracena com um homem, e também com um potencial erótico no diálogo entre os dois, e no momento que ela contracena com uma mulher, né? Então, os vários momentos em que ela, esse G dela, vai se colocando na tela, né, eles vão se traduzindo numa presença que tem ritmos diferentes, velocidades diferentes, né? As ações são ritualizadas, o tempo da cena, o tempo que ela descreve na cena, é diferente do tempo que ela vai descrevendo no voice-over, por exemplo, tem um momento que ela está comendo um pacote de açúcar, e ela vai descrevendo que ela está muitas semanas naquele estado, mas não dura muitas semanas, dura o tempo que ela está digerindo aquele alimento, né? Então, tem toda uma lógica do corporal, né? De encontros e desencontros do corporal que vão situando o lugar dela, né?
E ela vai traçando também uma geometria na cena, como vocês viram no quadro aqui anterior, né? Deixa eu mostrar. Ela vai traçando uma geometria na cena, né? Ela se desloca de lugar, ela fica dentro de um campo mais luminoso, ela mergulha nas sombras, ela revira os móveis, né? Ela espalha papéis no chão, né? Isso principalmente no momento que ela está sozinha, né? E a gente vê que nesse momento em que ela está reorganizando esses espaços, o corpo dela também é forçado, né? Dentro do quadro cinematográfico. É esse corpo que está dinamizando o quadro, né? E a experiência desse corpo vivido, porque ela vai visitar diversos cantos, né, no enquadramento. E em alguns momentos ela permanece por muito tempo no mesmo enquadramento imóvel, né? Ela vai também fazer explorações caóticas do quadro, em alguns momentos ela vai se debater, ela vai fazer com que o corpo dela multiplique seus movimentos, né? Então, a dimensão do gesto e a dimensão do lugar que ela ocupa na tela são muito importantes para a própria história que ela vai contando na tela, né? Os gestos dela vão compor uma estabilidade que conta uma história, porém totalmente desordenada, né? Para expressar não só que ela está enclausurada nesse quarto, mas que ela também está enclausurada dentro do próprio quadro fílmico, né? Dentro do próprio campo que ela criou ali para habitar, que é o campo do cinematográfico, né? E aí tem todo um debate em torno do cinema da Chantal, né? Que o Deleuze ele vai falar que a Chantal ela faz parte de um prospecto que traz uns gestos do feminino, né? Dentro dos gestos, ela traduz um cinema migratório, um cinema de perambulação, né? Essa coisa meio errática que o Deleuze compreende dentro dessa dimensão de um cinema que rompe com certas noções cronológicas lineares, como o cinema narrativo, né? Mas o que eu proponho é que além de uma estilização, né, além de gestos como estilização, ou um gestos errático que ela traz, ela também traz uma dimensão de uma força corporal, que é uma força da performance, né? E nesse filme em que ela está experimentando a presença fílmica dela, é um filme que isso se torna muito potente, né? Bom, e aí a gente tem... a gente falou de 2 filmes que são filmes não narrativos, né, filmes dentro de um aspecto experimental, embora o filme da Chantal tenha começo, meio e fim, e tem uma história que se desdobra, e tem um certo desfecho, ele está longe de ser um filme linear, né, e que pertence a todo esse escopo do cinema narrativo, mas a gente tem uma outra dimensão da presença cinematográfica quando a gente fala de filmes do cinema do real, né? Eu chamei assim na minha tese cinema do real, porque eu usei muito o Comolli, e o Rancière também, ele fala disso, mas o Rancière também fala de ficções da memória, que talvez seja um termo mais apropriado para o que eu estou pontuando, né? Mas aqui no slide vai ficar cinema do real por enquanto. Então, uma dimensão que eu trago para esse cinema do real, e debates que vão se repetir muito, é essa dimensão do sensório, né? Sensório é um conceito que vai estar permeando debates sobre afeto, e ele está muito presente tanto em 2 autoras que eu usei, né? Tanto na Vivian Sobchak, quanto na Laura Marx, né? Que vai escrever livros como A Pele do Filme, né? E aí... O sensório, ele fala justamente sobre essa dimensão do sensível, que trata de uma partilha, né? É você usar a câmera muitas vezes numa ordenação subjetiva das imagens, uma câmera na mão, em que você está filmando, você está se aproximando dos objetos, né? Você está se colocando diante do filmado, né? Diferente da experiência da performance no quadro, como a gente viu com a Chantal e a Maya Deren. Então, a gente vê a partilha, o sensório é uma partilha dessa carne de memórias que entram no cinematográfico, uma carne de memórias da materialidade mesmo, da experiência material, que eles vão passar a partilhar a dimensão e a experiência do imaginário fílmico, né? E aí é um sistema diacrítico, né, que parte de 2 ordens de compreensão, a ordem do filmado, né, que traz uma memória física, e a ordem da experiência do espectador, que experimenta aquela memória.
e absorve aquela memória a partir de uma dimensão sinestésica, né? Eu tenho uma experiência sensorial quando eu vejo o filme, né? E a nossa primeira idade vai deduzir dos gestos na tela, mobilidade e existência como ser vivido, né? Sendo a visão do espectador responsável pela vivência desses processos, né? Aí tem uma citaçãozinha da Vivian Sobchak: realizadores, filmes e espectadores todos usam concretamente a agência do visual e a experiência cinética para expressar a experiência, não apenas para e por si, mas também para os outros. Cada envolvido no gesto visível da visão, realizador, filme e espectador, são capazes de comutar essa linguagem do ser, que seria o ser da linguagem e vice-versa, né? Então, é um aspecto de comutação mesmo. Ela fala justamente de uma experiência sensorial. São filmes que trazem na imagem o afeto e uma dimensão do sensível mesmo, do sensorial, né? Que traduzem calor, que traduzem umidade, né, que trazem uma certa proximidade física muito intensa com a pele, né? E aqui tem uma citação da Laura Marx, né? O encontro cinematográfico ocorre não só entre o meu corpo e o corpo do filme, mas entre o meu sensório e o sensório do filme. Trazemos nossa própria organização pessoal e cultural dos sentidos para o cinema, e o cinema traz uma determinada organização dos sentidos para nós. O sensório próprio do cineasta refratado através do dispositivo cinematográfico. Pode-se dizer que a espectatorialidade intercultural é o encontro de dois diferentes sensórios que podem ou não se cruzar. Espectatorialidade é, portanto, um ato de tradução sensorial do conhecimento cultural. Por exemplo, quando uma obra é vista em um contexto cultural diferente daquele que foi produzido, os telespectadores podem perder algumas imagens multissensoriais. Da mesma forma, uma percepção mais corporificada do cinema intercultural pode não fazer essas experiências sensoriais disponíveis para o espectador, mas vai, pelo menos, nos dar uma noção do que estamos perdendo. A Laura Marx, ela vai falar desse cinema intercultural, dessa espectatorialidade intercultural e dessa capacidade do filme trazer, né, uma dimensão estética sensível, material do lugar onde ele foi filmado, né? E ela vai trazer vários filmes que têm uma dimensão etnográfica, que tem uma dimensão documental, né? Mas, por exemplo, um dos exemplos mais fortes que ela traz no livro é de uma moça filmando a mãe, que está vestida num sari, e ela filma uma carta da mãe, o voice-over, o áudio, é a carta da mãe sendo lida pela mãe, uma carta que fala de saudade, e as imagens são o corpo da mãe embaixo do sari, né, o corpo sendo filmado, percorrido pela câmera, mostrando a textura, a tensão do sari, né, nas curvas do corpo materno, né? Então, essa dimensão intercultural é uma dimensão de como os corpos são afetados pelos objetos daquele local que traz uma experiência própria, né? Essas imagens não são aleatórias, elas trazem um potencial de arquivo, né? Elas trazem um potencial histórico, de pertencimento cultural. E isso também é uma dimensão da performance, né? Recriar um corpo social, recriar um arquivo social de memórias físicas, materiais, que quando você assiste, você traduz quando não é da sua cultura, né? E a sua experiência física daquela imagem vai ir reconfigurando. Gente, Naomi é com E, viu? Deve ter sido o corretor. Naomi Kawase. Agora eu me confundi. Bom, gente, não, é Kawase que é com E. Naomi Kawase, tá certo. Bom, o que faz essas imagens, mais do que vídeos domésticos quaisquer, né? Então, eu trago um exemplo de uma diretora japonesa que tem uma série de documentários que produzem um sensório artístico bastante rico, bastante diversificado em termos de texturas, de luminosidades, de aproximação câmera-pele, de uma dimensão do corpo vivido como um corpo social, que é a Naomi Kawase, né? E aí a gente vê que os filmes dela começam com filmes produzidos em casa, exercícios de fotografia, né? Ela filmando a avó dela cozinhando, a avó dela cuidando a avó-mãe, né? Que é tipo uma avó que a criou, cuidando do jardim, ela filmando todo aquele ambiente doméstico, né? A avó cozinhando, fazendo as comidas diárias, também ela
percorrendo os espaços da cidade, do entorno da casa dela, observando a lua, a natureza, né? E aí, esses filmes, eles são montados e eles vão trazendo uma narrativa cronológica, né? Ela tem uma trilogia da vovó, são 3 filmes, Viu o Céu, Sol Poente e Caracol. E aí ela tem um filme muito potente, que é o que eu vou mostrar um trechinho para vocês, que se chama Nascimento e Maternidade, que vai traduzir todo o momento que a avó dela adoece, que coincide também no momento que ela está grávida e vai ter o primeiro filho, e tudo isso é extremamente documentado no cotidiano dela, e ela constrói uma narrativa cinematográfica a partir disso, né? E aí a gente vai ver dentro desses documentários de Kawase, né, dessa proximidade que ela faz, essa tradução cultural e essa câmera do corpo vivido, essa câmera-corpo que a gente falou, sobre essa performance que cria uma ambiência, uma ficção do sensorial, uma ficção da memória carnal mesmo, e de tradução intercultural, né? Então, muito se pergunta dos filmes dela, né? Mas o que faz esses filmes, né, que narram questões tão simples e frugais do dia a dia dela, mais do que vídeos domésticos quaisquer, né? Então, a gente vê, assim, que ela tem um sentido de contar a história, e um sentido de enquadrar a história muito específico, né? E muito político também, porque as histórias dela têm começo, meio e fim, e elas vão se desdobrando de um filme para outro, né? Então, a noção de quadro cinematográfico, as noções de montagem, o movimento de câmera, são todos feitos dentro de uma dimensão estética completamente racionalizada, né? E a performance que as duas desempenham em cena, principalmente ela e a avó, que é a grande protagonista das obras dela, né? Vai realmente ser uma performance que agenda algo, que pontua algo, e que pontua a própria história da Kawase, né? Tem um dos autores que analisam a obra dela, o Luiz Miranda, em espanhol, que ele vai dizer assim, que o que está por trás da maioria dos filmes da Kawase é uma pergunta, que é quem eu sou, né? Então, você vê que nessa performance que ela vai trabalhar com a avó, ela vai falar do preenchimento da vida delas na tela, né? E essas imagens, elas vão se desdobrando, elas vão dando um sentido de continuidade, tanto que ela usa imagens de arquivo de um filme anterior no filme seguinte, né, como se fosse uma escrita em palimpsesto, fosse se desdobrando na outra, e fosse agregando a camada da outra, né, e dentro de uma lógica completamente sensorial, completamente afetiva, em que a câmera media realmente reações e relações corporais, né. Kawase, ela vai criar um registro, uma mise-en-scène cinematográfica, né, em que a avó, ela surge como um personagem amável, né, e também como uma atriz, porque ela dirige a avó, né, ela manda a avó se posicionar, ela faz perguntas, ela provoca, né, ela comove para extrair emoções, né, ela se aproxima fisicamente muito da avó, como se ela quisesse reter algo, retirar a maior emoção, né, e extrapolar certo limite físico, né. Ai, gente, eu vou passar isso aqui, senão vai ficar muito detalhado. Eu vou mostrar um trechinho do Nascimento e Maternidade, pode ser? Será que eu consigo apresentar aqui? Eu vou mostrar um trechinho dele. Meu Deus do céu. Tantas perguntas. Eu vou correr aqui para mostrar o trechinho do filme para vocês. Espera aí. Deixa eu dar um pause aqui. Vou mostrar um trechinho do começo e um trechinho do final. Vocês estão vendo direitinho, gente? Estamos, Dai, mas acho que nós não vamos ouvir. Você está usando fone? Não, não estou usando fone. Ah, então vamos ouvir sim. Se você aumentar o volume do seu computador, a gente ouve. Deixa eu aumentar o volume. Agora, meu volume não está tão baixinho assim. Espera aí, eu vou botar no máximo. Tem que abaixar? Calma. Vou abaixar. Não, mas tá bom agora. Acho que foi só o susto.
Não, ele abaixou automaticamente. Foi. Agora ele abaixou demais. Deixa eu botar ele no meio. Pronto. Vamos ver se dá certo. Deixa eu ver se eu coloco a legenda aqui. Legenda. Vou passar um trechinho do começo e um trechinho do final. Vocês estão ouvindo? Estamos. Nande Naomiをもらった？ナオミはな、なんでもらったって言うたかで、これ以上はないけど、うちに子はないし。な、ちょっと預かって言うて預かって。その時の状況で安慮いかんから、ちょっと預かってじゃあ、預かったんこうなった。ばあちゃんの子供。毎日やった。遊覧したから。ほんで、でもそういう時なかった。ナオミはおばあちゃんのおっぱいを吸ってたの。それどうする？私の腹からは出て生まれてへんけどな。このパイの腹の土でもな、お腹大きかってもちょっと吸わはんねん。いちごすごいちっこいちご入れたらやな。お前とこの入れてへん。5年だった。どうなるかわからんな。あんた後悔してるか。こんな親の方では。後悔してるやろ。Agora um trechinho aqui do final.
いいよ。Então, minha gente, vou precisar me retirar por questões pessoais. Certo, eu vou já finalizar para você responder as questões de vocês. Então, esse filme, eu acho que é autoexplicativo sobre tudo que eu venho pontuando aqui desde o início, né? A dimensão da presença fílmica, a dimensão da potência que esse gesto fílmico engendra, né? Dentro da presença da realizadora, e na carga de dimensões de um corpo vivido, de um corpo que se constitui numa situação, né, de um corpo que traduz uma experiência material, e que essa dimensão material, ela recria um campo fílmico a partir das escolhas da realizadora e das escolhas de sua performance, do seu lugar em cena, né. Esse é um filme que realmente eu acho que ele é um protagonista nesse debate, né. Ela traz toda uma dimensão sensorial. Quando ela começa o filme com a placenta dela, essa imagem vermelha, sanguínea, assim, né, tão eloquente que a gente vê na tela, é a imagem da placenta dela. Imediatamente ela intercala essa imagem com a imagem da avó dela no banho, e ela filma longamente esses seios gotejando água, esse corpo, né, que de certa forma é um corpo que traz marcas, traz sulcos, né? Mas ele também traz toda uma dimensão do vivido, né? Ele traz todo um olhar cumulativo de uma memória carnal, de uma memória material, né? E no final, é uma das cenas mais fortes do cinema para mim, na minha experiência enquanto espectadora, é o momento em que ela filma o próprio parto e que ela praticamente toma a câmera, ela diz assim, eu quero filmar isso aqui, né? Ela vai e toma a câmera de quem está filmando o parto dela, e ela protagoniza, né, a direção desse filme, né, que é um filme caseiro, é um filme familiar, mas é muito além disso, tem uma potência crítica, tem uma potência estética por ali, e ela depois mostra a foto como um testemunho, um documento, né, uma afirmação, um ato afirmativo, a foto dela com a câmera, filmando o momento em que cortaram o cordão umbilical do filho dela, né. Então, dentro da experiência de ser mulher dentro de um campo cinematográfico, isso também tem isso traz uma declaração, isso traz uma performance afirmativa, não só de uma tradução intercultural, não só de uma dimensão de acúmulo sensorial, não só de uma narrativa do corpo vivido, né, mas também do lugar político do que é ser uma realizadora, né, no contexto que ela vive, que é o Japão, que é um país, assim, culturalmente, são poucas realizadoras, não preciso dizer que é um país, o mundo é machista, né, não preciso dizer que é um país machista. Então, essa foi a experiência da Naomi Kawase, né. Só para finalizar, assim, né, então, nesse filme a gente vê imagens que intensificam a pele, a gente vê uma câmera viva, uma câmera que se aproxima do elemento físico, né, tensionando esse elemento físico mesmo, potencializando o vivido, né, uma montagem palimpsesta, né, porque ela vai acumulando outros filmes, né, a gente vê os corpos como paisagem, né, dentro de um conceito de Deleuze, que é o conceito de rostidade, a gente vê um testemunho fisiológico desse corpo vivido, essa história não é aleatória, ela é uma história de maternidade, ela é uma história de uma dimensão física, de limitações, de reconstruções e desconstruções da maternidade, né? E também a gente vê o corpo como um arquivo,
né? O corpo como uma memória, um corpo que transporta ficções dessa memória. Né? E aí, por fim, e aí eu vou ser bem breve mesmo, sei que está acabando nosso tempo, tem o filme Helena, né, da Petra Costa, em que eu falo que nesse filme a Helena, dentro dessa lógica de presença e performance, né, e da corporalidade cinematográfica e do corpo também como uma tradução intercultural, né, Helena ele é uma corporificação de uma elegia, né, uma elegia por quê? Porque é um canto de tristeza, de saudade, de nostalgia para a irmã falecida da diretora, né, que é a Petra Costa. E dentro desse filme, que reconstitui os passos da irmã dela que se suicidou, né, Helena, cinematograficamente, ela nasce e morre. Tem um momento de nascimento de Helena no filme, nascimento cinematográfico, através dos arquivos familiares, através da reconstituição de uma trajetória, através de áudios que ela tinha da própria Helena e de áudios que ela recriou de cartas da Helena, narradas pela voz da Petra, que é muito semelhante, né? E também tem o momento da morte da Helena, de uma morte também cinematográfica, em que ela morre cinematograficamente para viver na dimensão estética do filme. Eu vou falar sobre por que eu acho isso daqui a pouco. Então, Helena desaparece e reaparece na memória ficcionalizada a partir de fotografias e vídeos, e também numa memória incrustada no corpo da própria Petra, porque a Petra está o tempo todo dando testemunhos fílmicos da semelhança com Helena, da sua acumulação de existência, a partir das memórias que a Helena deixou para ela, né? A experiência que ela visita quando ela redescobre os arquivos e o histórico da própria Helena, e ela revisita essas paisagens, né? E também de um momento cinematográfico que é o de 3 atrizes, né? Ela fala muito do aspecto da vida enquanto surgir, desempenhar um papel, e ela fala disso a partir da mãe, que sonhava em ser atriz, ela fala isso da própria Helena, que também queria ser atriz, e ela fala dela, dentro do percurso dela, de reconstituir essa trajetória emocional, sensorial, num filme, que é um filme homenagem, né? Um filme elegia, né? Então, tem 2 momentos do filme que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar um momento só para vocês. Espero achar ele direitinho. Deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir, deixa eu fechar. Vou abrir aqui, Helena. Que é um momento de morte e renascimento cinematográfico da Helena. Deixa eu ver, acho que está no minuto 50, deixa eu ver se é isso mesmo. Está todo mundo acompanhando? Sim.
Eu escolhi essa sequência, porque é a sequência em que lá vou percorrer isso tudo. Chegando. Porque é a sequência em que a Petra percorre os últimos passos da Helena, né, e ela chega a esse laudo médico, né, e ela mostra, assim, a insignificância desse documento em tratar a Helena como um pedaço de pessoa desaparecida ali, assim, algo que pudesse ser descrito, né, com os miligramas do remédio que ela ingeriu, a quantidade de gramas que pesava o coração dela, né, ela dá 2 enquadramentos em que a câmera entra em foco, que é o momento em que ela fala que o coração da Helena pesava 300 gramas, ela enquadra isso no laudo, e depois ela enquadra a palavra suicídio, né. E aí eu trago essa ideia dessa dimensão sensorial, dessa relação com objetos que fizeram parte de uma memória, de arquivo, né, que podem trazer essa tradução intercultural e que a Laura Marx ela chama de objetos fetiche, objetos recordação, né. E esses objetos, eles estão ligados a uma dimensão histórica, social, cultural, ou uma experiência individual mesmo, e nesse caso a experiência individual da trajetória da diretora, né, e da sua dimensão histórica, familiar, de uma situação de trauma, de luto, de perda, né, que é essa memória da irmã, que ela revisita e ela traz à tona. E ao trazer à tona esses 300 gramas desse coração dela e esse laudo que deflagra essa perda por suicídio, né, imediatamente ela intercala com uma imagem da Helena dançando, com um spot de luz, né, e que a Helena dança, faz toda aquela coreografia, e depois ela some, desaparece, né, e só se vê o facho de luz, né, orquestrando os movimentos, né. Então, é um momento que a Helena desaparece enquanto imagem, depois, logo em seguida, ela vai novamente surgir no palco, né, mas tem a ver justamente com a ideia do luto, né, e aí traz novamente a Laura Marx, né, ela vai falar das imagens que desaparecem, cena, dessa coisa, dessa arqueologia do olhar em busca dessas imagens desaparecidas, né, e ela fala que é muito mais fácil lutar-se por uma imagem que desaparece, né, mas que a presença dessas imagens nesses contextos, nesse tipo de filme, né, nesse tipo de agenda, né, é uma presença também política, ela dá uma dimensão humanitária, né, e aqui eu entendo que o corpo da Helena, que a lógica de montagem do filme, a forma como a Petra conta essa história, que dá a dimensão do que era fisicamente a Helena, do que era materialmente a Helena, e no que ela se transforma, né, um facho de luz, ela se transforma numa memória fílmica que dança, né. Então, isso também é uma dimensão de performance, né, que trabalha a presença fílmica, né. Então, como considerações finais, é isso, eu pontuo que existe um cenário de produção cinematográfica, né, com distintas perspectivas, com estéticas e apropriações diferentes, né, com dimensões de inserção tecnológica diferente, né, até de ponto de vista narrativo diferente, né, embora eu não tenha trabalhado com nenhum filme de narração clássica, mas em que a presença, né, ela tem uma função de pontuar dimensões materiais do corpo, né, não só do corpo dessas cineastas, como o próprio corpo delas, mas de um corpo social, de um corpo vivido, um corpo que carrega memórias, né, um corpo que carrega vozes, que carrega distinções, né, que carrega testemunhos, que carrega uma dimensão estética que é também política, né, e que elas usam a performance como recurso nessa agenda crítica, nessa constituição desse campo cinematográfico. Então, reforço que o corpo como um mundo cinematográfico e a performance como um campo para a agenda desse mundo. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção.
A gente que agradece, Dai. Você pode fechar a apresentação? Fecho, sim, querido. Então, você já observou que temos algumas perguntas já feitas Já, durante? eu vou ter que resgatar. Não, eu salvei elas aqui. Salvou, ótimo. Foi. Aurino Júnior perguntou inicialmente: enquanto isso, vou lançar um questionamento. Peço licença. Caso possa interessar e não escapar do escopo, por favor, e se possível, doutora, conheces o filme Burning Flames, da diretora Lizzie Borden? Poderia explicar o conceito de diegese e como esse fenômeno influencia corpos não ficcionais? E eu vou já emendar outra pergunta que ele fez também. Depois, por favor, sendo a narrativa não linear dessa produção, poderia se enquadrar aproximadamente em média res ou em última res? Certo. Essa segunda eu não sei responder mesmo. A primeira eu conheço o filme da Lizzie Borden, eu acho ele incrível, incrível. Eu acho que ele fala de uma materialidade distópica, né? E ele tem um debate sobre o corporal orgânico que eu acho muito interessante também, da gente pontuar. Em outro momento a gente pode fazer uma análise dele. E o conceito de diegese é um conceito que é muito apropriado ao cinema narrativo, né? Ele fala sobre a história do cinematográfico, ele é muito caro às análises da narratologia, que situam a dimensão do cinematográfico, o lugar do protagonista, né? Eu falo muito de um lugar, de uma análise da espectatorialidade, né? Então, eu não analisei as obras nesse sentido. Eu acho que pelo menos uma pergunta eu respondi, a outra, porque eu realmente não sei o que eu posso fazer. Vou ficar lhe devendo. Deixa eu também colocar outra pergunta que foi feita aqui por... Deixa eu localizar a autora da pergunta. Por Ana Carla Farias. Ela pergunta o seguinte: Dai, a Varda entra em cena em muitos dos seus filmes de ensaios. Você considera que o uso de performances e a escolha da realizadora de levar o corpo para a própria obra constituem uma forma de inscrição da sua subjetividade? Essa guinada subjetiva no cinema seria também um modo das realizadoras externarem para o cinema as experiências das mulheres, já que, até então, o cinema era um território maciçamente dominado pelo olhar masculino? Então, essa era mais ou menos a minha hipótese. Eu confirmei? Não confirmei suficientemente, mas nos filmes que eu analisei, eu identifiquei que a performance, que a presença delas, que, por exemplo, é diferente você analisar o Geto e L de você analisar o Gênio de Man, porque a presença da Chantal ali, aí sim entra um certo foco narrativo no filme, por ele ser um filme que traz uma história mesmo sendo uma história entrecortada, errática. A presença dela ali traz um testemunho, porque você não pode deixar de associar o ela ao eu do filme, né? É diferente pensar numa narrativa e numa dimensão do cinematográfico, num campo do cinematográfico, né? Para o espectador, quando você reconhece essa presença, e quando você reconhece mais que essa presença ela não está ali aleatoriamente, circunstancialmente, ela está ali pontuando um espaço, ela está ali afirmando uma dimensão, seja uma dimensão de uma experiência afetiva, meramente afetiva, ou de uma experiência da dimensão do enquadramento, ou uma experiência na dimensão de uma narrativa onírica, surreal, como a que a Maya Deren propõe, né? Então, o fato delas estarem lá, né, em nenhum desses filmes que eu analisei é aleatório, né? Mas, assim, eu não tenho ambição de dizer que isso seja um recurso que delimita ou que define, né, uma agência política para as realizadoras, mas eu acho que em muitos filmes, né, ele é um recurso que não pode ser desconsiderado e que ele vai traduzir escolhas que são estéticas e também políticas, que numa análise elas devem ser avaliadas, não devem ser relativizadas.
Meita Maciel perguntou onde pode encontrar sua tese. Depositório da UFPE. Já está publicada, está no repositório da UFPE. Deixa eu botar aqui. Visíveis, Corpos Visíveis, Daiane Ferreira Dantas, o nome da pessoa. Acho que César vai colocar. E ela vai virar e-book, assim, agora, daqui a alguns meses. Já está na editora, já. Pronto, a Ana já colocou. Obrigada, Ana. Obrigado. Você já estava no Google pesquisando. Foi, eu estava mesmo. Eu tenho um dia desse para montar o programa do semestre que vem. Então, alguém tem mais perguntas, pessoal? Podemos fazer mais ainda. Se alguém tiver, por favor, levante a mão. Mas acho que não. Pessoal, então eu vou também aproveitar para... os slides. Fabiana Santos perguntou em relação... Mando para César. Certo. E aí, Dani encaminha para... Vou colocar as referências bibliográficas que ainda não estão. Vou colocar direitinho. Sim, pessoal, só aproveitar para divulgar, né, mais eventos do projeto Oficina Vitória. A gente está, durante essa semana, assim, até o dia 8 de agosto, na verdade, com uma mostra de cinema experimental. Vou deixar aqui o link do Instagram para vocês olharem essa mostra de cinema experimental e seguirem o projeto no Instagram também, quem não estiver seguindo. Muita gente de fora aqui hoje a gente tem que aproveitar também para divulgar as coisas. Ótimo, Fabiana. Escreve para mim ou para Dani. Deixa eu colocar o e-mail da gente aqui. cesarcastanha@academico.br. Deixa eu escrever o Dani também, só preciso localizar. academico.ufes.br. Dani é a coordenadora do projeto Oficina Vitória. Ela assistiu a aula, mas não, quem conduziu fui eu mesmo. Sim, escrevendo para mim ou para Dani, a gente se conversa de qualquer forma. Então é isso, agradeço principalmente a Dai, né, que trouxe essa aula tão maravilhosa, e agradeço a todos que participaram, né, assistiram, fizeram perguntas. Sempre, eu acho que foi uma participação muito boa, assim, e lembro a todos que a aula vai estar disponível no YouTube, né, no canal do Projeto Oficina Vitória, no YouTube, onde estão também todas as outras aulas que a gente teve até agora, em breve, assim que a gente conseguir fazer essa transição. Então, é isso. Um beijo, Dai, um beijo a todos. Queria também fazer um último agradecimento. Queria agradecer muito a você, César, pelo convite, a oportunidade de falar desse material, que eu tenho tanto carinho, que foi minha tese, a gente sabe, você sabe que você está no processo, né? Logo vai qualificar, e como é festivo a gente concluir uma tese, às vezes a gente passa meses sem olhar, então revisitá-la foi uma experiência muito legal para mim. E agradecer a todas as pessoas aqui, seus alunos, meus alunos, fico muito feliz de vê-los, né, ver que eles vieram, ficaram interessados, e as pessoas conhecidas, minhas e queridas, que também vieram assistir. Um abraço muito afetuoso em vocês, viu? Obrigada. Menita Maciel levantou a mão, não sei se ela quer colocar algo também. Pode falar? Será que foi intencional? Às vezes eu levanto pode ser, eu também. Acontece. Então é isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal.